Olá, pessoal de casa. Estamos começando mais um episódio Conexão Máxima. Hoje, um dia bem diferente, né, doutora Luciana? Exatamente. A gente está com um convidado aqui que resolveu fazer do condomínio uma verdadeira comédia, né, não? Sim. William, se apresente pessoal de casa. Não era para comer? Começou já. Veio do sul, que já quis tomar um cafezinho e comer um pãozinho de queijo. Pois é. Você vir pra cá e não tomar um Comer café e não comer um pão de queijo. É. É melhor não vir, gente. É melhor Exatamente. não vir. Mas obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Só para deixar claro aqui, elas não me passaram as perguntas que elas vão fazer para mim. É tudo de surpresa. Tá? Então eu vou dizer que não tô preparado. Qualquer coisa, corta, tá? Se eu falar besteira, algo que seja cancelado, me perdoem. Bom, pessoal, quem conhece, quem acompanha condomínio, já talvez tenha visto essa figura aí nas redes, né? O William Santos, o famoso síndico revoltado. Quer falar o arroba já de início aí pro pessoal de casa? Pra você não se perder, tá? É @síndico revoltado. Então vamos lá, William, conta pra gente começar esse bate-papo aqui hoje, como que surgiu essa ideia, né, desse personagem que a gente acompanha nas redes aí, e qual que foi o primeiro clique, assim, o primeiro insight que você teve pra criar o Síndico Revoltado? Raiva. 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 Você começa como administrador de condomínio, fazendo assembleia todo dia. Aí vendo os síndicos passarem vergonha, serem expostos, serem acusados de coisas que... Então, o administrador de condomínio fazendo assembleia todo dia, você começa a olhar um pouquinho mais pro lado do síndico e falar, cara, eu vou me posicionar mais nas assembleias, vou começar a defender mais. E eu sempre falei nas assembleias, eu sempre gostei de fazer assembleia, e eu falo de um jeito mais simples, mais... didático, mais desenhado de uma forma que as pessoas entendam, metáforas e assim por diante. E isso começou a dar certo nas assembleias, e por eu ser brincalhão, eu sempre tive liberdade para falar algo que eu gostaria muito de falar de um jeito sério, mas brincando de uma forma que você pense, será que ele tá brincando ou tá falando sério? Né? E certa feita eu tava conversando com um humorista, chamado Lorino Júnior, lá no Paraná. E ele falou que antigamente o bobo da corte era visto como alguém à margem da sociedade, mas o bobo da corte é o único que tinha a condição e a capacidade de falar pro rei que o reino tava uma bosta. E o resto não podia falar, mas o bobo da corte falava rindo, todo mundo achava que era brincadeira, então era a única pessoa que tinha digamos assim, permissão para falar aquilo que que as pessoas não têm coragem de dizer. E eu comecei a fazer conteúdo, eu sabia que eu tinha que fazer conteúdo, eu sabia que a virada de chave como administrador de condomínio era fazer conteúdos, isso era 2016, quando eu comecei e desisti. E eu sabia então que... você primeiro começou, desistiu no meio do caminho, depois você retomou, foi isso? Mas todo mundo sabe que tem que fazer conteúdo. Todo mundo sabe que tem que começar, todo mundo sabe que tem que fazer. Todo mundo começa, todo mundo parou, todo mundo desistiu. Não é pra mim, não deu boa, fiz 3 vídeos, não viralizou. Deixe quieto. Eu fiz isso em 2016, fiz isso em 2018. Parei. Fui pro YouTube, fui pro Instagram, fiz alguns videozinhos, todos uns vídeos muito ruins, péssimos, assim, é uma vergonha alheia. Se você ver meu primeiro vídeo de 2016 no perfil da minha primeira empresa, você fala assim, eu não acredito que ele teve coragem de continuar fazendo vídeo, porque é muito ruim. Qualquer pessoa que estiver assistindo, que tiver vontade de fazer conteúdo e achar que o seu vídeo é ruim, eu convido pra ver o meu primeiro vídeo, que tá lá ainda. É péssimo, é horrível, é um negócio assim catastrófico, mas eu fiz questão de deixar lá. Mas no final das contas eu comecei a fazer na época coisas que me usei terapeuticamente, sabe? Aquela pessoa que eu pago o teu salário, toda hora ouvindo isso. Querendo ou não, quem tá na área condominial pensa muitas coisas, comenta muitas coisas. Eu posso dizer tudo, nem tudo me convém. E é lógico que eu não sou maluco de falar numa assembleia e tudo mais, mas você pensa. E chegou um determinado momento que eu comecei a fazer alguns vídeos ensinando as pessoas sobre condomínio. 0 engajamento, nada. Fui formal, falei bonitinho. Gente do céu, você tem que ver que coisa mais fofa. Ninguém quis ver. Zero. E aí,
eu queria fazer algo estilo, né? O pessoal mais antigo vai lembrar da Zorra Total. Tinha o seu Saraiva. Comigo é pergunta idiota, tolerância zero, meu. Eu não entreguem a idade, gente. Então, acabamos de entregar. Não entreguem a idade. Já era. Mas eu achava aquilo assim, puxa vida, isso aqui modelando para uma rede social, falando de condomínio, talvez as pessoas comecem a entender. Porque o mercado condominial, e ele ainda está em 2018. O mercado condominial, ele está atrasadíssimo, gente. Ele está muito atrasado. Alguém, por exemplo, no meu caso de falar o que eu penso, para um síndico é um absurdo. Meu Deus, ele fala o que ele pensa. Ele chama o morador de alecrim. Mas é alecrim, gente. É tudo que eles querem fazer, né? Você mostra na rede social tudo que todo síndico quer falar, né? Gostaria de falar ou pensa, mas pelo fato do mercado condominial estar atrasado, e você vê isso através das tecnologias que estão implantadas em todos os outros mercados há muitos anos. E no mercado condominial, para você ter uma conciliação OFX automatizada com qualquer banco, ainda não existe. Isso já existe em muitas ferramentas de outras áreas desde 2020, e no mercado condominial ainda só se eu usar a plataforma da empresa que eu uso para poder ter isso, senão eu não consigo, porque não tem tecnologia ainda. Se você for dever hoje para qualquer empresa de telefonia, eles vão te mandar várias ligações por dia, com IA te ligando com voz, eles vão ficar te mandando várias mensagens no WhatsApp automatizadas, mas para cobrar o inadimplente de condomínio, você tem que ligar. Nossa Senhora. O humano tem que agir. Pô, gente, o mercado condominial tá atrasado. Os eventos são ruins. As assembleias são ruins. Os síndicos são despreparados. E muito despreparados. Né? E eu já fui o ignorante com iniciativa, que é aquele que tem coragem de pelo menos de levantar a mão e falar, eu vou. Mas totalmente sem preparo. E nós lidamos com isso, com condôminos, com conselheiros, com síndicos de maneira geral, e entendendo que o mercado está atrasado, isso é uma baita de uma oportunidade. Eu ia falar sobre isso. O copo meio vazio ou meio cheio, né? Não, Depende do olhar, né, William? Depende do olhar. É excelente, gente. Você falar de maneira escrachada de condomínio é abominável por muitas pessoas. Quando eu comecei, tem gente que falou, meu Deus do céu, você vai falir tua empresa, cara, você vai quebrar, porque não sei o quê, para com isso, você não pode falar assim. Por quê? Porque o mercado é atrasado. O mercado está atrasado. Quando você vê o mercado de contabilidade, que era para ser mais atrasado que o mercado condominial, pensar no contador ou pensar no guarda-livro? Não. Mercado de contabilidade, o Conta Azul já está há muito tempo no mercado, fazendo uma forma disruptiva de mercado, e se destacou. Vá ver se existe no mercado condominial uma que tenha se destacado. Por fazer algo disruptivo de maneira digital que as pessoas aceitem. Se você deixar de mandar o boleto impresso pro condômino, para alguns condôminos, é a Terceira Guerra Mundial. Mas a conta de energia elétrica, ela entra no aplicativo para pagar. A conta da água, ele entra no aplicativo para pagar. A conta da internet, mas o do condomínio ele não aceita. O livro tem que ser impresso, o boleto tem que ser impresso. Então ainda nós estamos no tempo das cavernas, para fins de condomínio. Você acha que, de certa forma, é esse estigma que traz a palavra condomínio? Porque quando você fala, com o que você trabalha? Eu trabalho com condomínio. A pessoa já, deve ter uma programada pra você resolver. E veja, e ninguém, quando era criança, pensava, né? Não. Quando você quer crescer, você vai querer trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar com condomínio. Com condomínio. Nunca. Né? Eu imagino a tristeza de uma mãe de família, o pai de família, né? Você pensa assim, a criança, o jovem chega assim, adulto já, mãe, quero te contar uma coisa. Aí, nossa, o pai e a mãe já pensam, nossa, lidando com droga, gente. Tá lidando com droga, vai me contar, tá suspeitado, tá meio quieto, fica olhando por nada, tá estressado à toa, só fica nesse celular, vai me contar. E daí o jovem conta que, o filho conta que virou síndico. Você sabe que eu tô daí com aquele caso. pai, aquela mãe assim, fica com aquele olhar assim, sabe quando você fala que trabalha com condomínio, todo mundo olha assim, nossa, mas você tinha tanto potencial. Desse jeito, desse jeito. Tudo pra dar certo. Não, mas você lida com pessoas assim, com briga, com... As pessoas parece que tem dó. Quem trabalha com condomínio e acha que a pessoa fracassou. E tem que ter alguém pra fazer, né? Tem que ter alguém pra fazer. Porque se a gente sumir do mercado, como é que fica os condomínios? Por os alecrins fica uma paz, porque eles acham que não deveria ter síndico, não deveria ter administradora, porque a ignorância é tão grande que eles não têm a mínima noção do que
quem faz o quê. E aí confundem síndico com administradora, o síndico tá indo mal, a administradora tem que sair também, porque não presta, mas porque o síndico tá indo mal. Então as pessoas vinculam, né, assim como há milhões de técnicos de futebol no Brasil falando o que deveria ser feito, também há milhões de síndicos, né? E se as pessoas que cobram, assim, se o condômino cobrasse o seu político, o seu deputado, o seu prefeito, como ele cobra o síndico, nós seríamos a Suíça. Sim. Seríamos a Noruega, inclusive no futebol. Não quero falar sobre isso. E qual foi o teu primeiro vídeo que viralizou, você lembra? Eu não lembro. Eu acho que a questão de rede social é a constância. É esquecer, olhar muito o número, mas o primeiro foi quando eu tava respondendo caixinhas de perguntas, sério, bonitinho, formal, de repente veio uma pergunta muito idiota. Mas muito idiota. Pergunta idiota. E assim, no começo, e todo mundo que faz rede social sabe disso, no começo você abre caixinha de pergunta achando que vai bombar de pergunta e ninguém te manda nada. Você mesmo manda ali Aí pra você mesmo vou mandar uma pergunta aqui que eu acho que as pessoas gostariam de saber a resposta. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí eu respondendo as perguntas que eu mesmo fiz, tipo, eu mesmo, Irene, e tinha uma pergunta de uma pessoa que eu não sei quem é, mas eu vou procurar um dia pra descobrir a pessoa e vou mandar um direct pra ela. E era uma pergunta muito idiota. Tipo, que era muito óbvia. Idiota não, óbvia. Era muito óbvia. E eu respondi, só pode ser brincadeira essa pergunta, com sarcasmo, e depois, né, entreguei, digamos assim, a resposta certa. Até hoje eu faço análise dos stories, meu conteúdo é todo baseado em stories, que desde faz 3 anos que eu faço um vídeo por dia só baseado em perguntas dessas pessoas. E quando eu fui fazer essa análise, as perguntas que eu fiz pra mim mesmo, ninguém. Mas essa pergunta foi. Eu vou postar no feed. Aí meus vídeos que davam 300 visualizações, 100, e eu já achava legal. Porque às vezes eu ia num evento de condomínio, que as maiores autoridades do mercado condominial, a pessoa estava dando palestra num grande evento para 60 pessoas. Eu fazia um vídeo, 100, olhavam, 300 olhavam. Tô indo bem. Então de alguma forma eu consigo contribuir para esse mercado sem ser nas assembleias dos condomínios que eu participo. Fora isso. E aí esse vídeo deu 3.000 visualizações. Eu falei, interessante. Testar de novo. Quando eu fui abrir a caixinha de perguntas de novo, já veio 3, 4 perguntas que não minhas. E aí eu fui na mesma pegada. E aí eu comecei a brincar sobre isso. Às vezes comecei a utilizar, às vezes a caixinha de pergunta era um caso que veio pergunta real no WhatsApp da administradora ou alguma coisa, eu transformava em pergunta e fazia. Depois eu fiz uns 3, 4 semanas isso, toda semana. Aí as pessoas começaram a mandar, era no Instagram da empresa. Aí começou a crescer o Instagram da empresa, a gente começou a fechar muito contrato, não pelo vídeo, mas é porque a questão do marketing é interessante, que a pessoa, naquele momento, ela não precisava do meu serviço. Mas quando no condomínio dela estavam trocando de administradora, ela vinha lembrar justamente do meu. Pode cortar essa parte do telefone que ele avisou que não era para tocar, né? Gente, eu não entendi o que aconteceu aqui. Né? Ela, nossa senhora, né? É que é assim, gente, a gente deixa a pessoa nervosa, ela fica, né? Essa aqui não fica nem vermelha mais, gente, não tem. Não, é cara de pau já. Não, já não se abala do que esse meu não vai tocar também. Vou deixar até assim que fica mais fácil silenciar se acontecer. E aí quando eu fiz esses primeiros, a empresa começou a crescer e comecei a fechar contrato. Então, nessa época ainda não tinha nascido o síndico revoltado. Não, eu fazia no Instagram da empresa. Fazia no Instagram da minha empresa, na minha primeira administradora. Se quiser seguir lá, Super Zelo, que foi onde eu comecei. Eu fazia, tem muito vídeo lá ainda. Muito vídeo lá, eu fazia muita vontade. Eu comecei a brincar com a minha esposa, a gente fazendo terapeuticamente. Estamos brincando. Uhum. E aí nós começamos a fechar contrato. Não por causa dos vídeos, mas a gente fazia tanto vídeo, as pessoas interagiam tanto, mesmo que discordando, que quando tinha, vai ter escolha de administradora, ou vamos trocar, mesmo aquela pessoa que discordou do meu vídeo, ela só conseguia lembrar do nome da minha empresa, porque ela era a única que ela conhecia, porque era a única que falava sobre aquilo. Uhum. Então, marketing é isso, é sobre aquilo que você lembra no momento que você precisa, e eu comecei a ser lembrado. Aí chegou uma hora que eu comecei a escrachar demais, começou a queimar, começou a ficar feio, aí eu fui pro meu perfil pessoal. Eu já estava com 3.000 seguidores, que era bastante naquela época pro perfil empresarial. E eu fui pro meu perfil, que tinha 1.300 seguidores, e vou falar sobre... Eu tinha feito o IAG.
vou começar a falar sobre empreendedorismo e tudo mais. E adivinha? Nada. Nada. Diferença de delargar e delegar. Nada. Aí, condomínio, no meu perfil mais à vontade, era william.adm. Olha só que nome, né? Cocô. Por quê? Porque na rede social a pessoa tem que identificar, né, o que se faz, né? No teu arroba. Eu fui dar uma palestra em Curitiba e tava eu, Paulo César e o Sérgio Gouveia, do Repente Síndico. E eu assistindo a palestra dele, ele falava sobre rede social na época. Ele tinha 7 mil seguidores, eu tinha, sei lá, 3 mil. E ele falando na época que o teu arroba tem que ser algo referente àquilo que você faz. E o meu, tipo, William. Eu pegando o meu assim, putz, que nome bosta. Aí, se você quer falar com síndico, você tem que colocar síndico, mas você tem que colocar o jeito que você quer falar também. E eu pensando no seu Saraiva, não conseguia encaixar nada, aí eu coloquei síndico William.síndico revoltado. Aí foi bem. Aí deu 2 meses, eu tirei o William, ficou o síndico revoltado, as pessoas entravam no perfil e entendiam, né, a pegada. Alguns, né, que tem gente que tem gente que é impermeável ao conhecimento. A pessoa entra no perfil do síndico revoltado e fala, nossa, como você é agressivo. Mas você quer o quê? Quer florzinha? Você vai no perfil síndico, paz e amor, né? Caiu aqui, já era. E aí começou a crescer e começou a ter muitas pessoas acompanhando, só que é uma visão de rede social, né? Você só tem noção disso quando você chega num evento, alguma coisa, e aí assusta. E aí dá uma... Opa! Quando eu tava com 5 mil seguidores, eu fui num evento em Floripa, e algumas pessoas, vinha gente assim, olhando assim pra mim, assim, eu sou de Ponta Grossa, morando em Curitiba, eu já não falo com ninguém, não falo com estranho. E a pessoa vindo, sorrindo, que inferno, não é pra mim, né? Tem alguém atrás de mim aqui, a pessoa assim, eu te sigo no Instagram, Instagram? Você é um síndico revoltado? E daí vinha outra pessoa, daí eu comecei a entender, então aquelas pessoas são reais, não comprei seguidores, né? Conforme muitos no mercado condominial assim o fazem, né? Pra dizer que tem muitos seguidores. Aí seguiu. E aí, estamos aqui. Você imaginou que as pessoas iriam se identificar tanto, assim, porque... hoje você tem quantos mil seguidores? 65. 65 mil. Tá vendo? Por que a gente trouxe ele, pessoal de casa? Não foi à toa. Mas você imaginou que as pessoas fossem se identificar tanto? Porque a gente compartilha da mesma dor, somos donos de administradora, né? E o que você falou no começo aí, o condômino não sabe o que o síndico faz, não sabe o que a administradora faz. Se o síndico, que é o gestor de fato, vai mal, a administradora também não presta. E assim, quando você começa a falar, a jogar tempero ali, a pôr a coisa para ficar mais, como é que eu posso dizer assim, mais polêmica, você teve algum receio? Você achou que as pessoas iam se identificar ou você teve medo daquilo? Você falou que no começo, chegou um determinado momento que na tua administradora começou a pegar mal, né? Como é que você diferencia isso de quem entende? Por que você continuou, não teve medo que isso te prejudicasse na administradora? Porque era divertido. Só. As pessoas querem diversão, o resumo. Não, pra mim era divertido. Pra mim era divertido pegar e fazer a caixinha de perguntas. Eu fiz um vídeo com a minha filha uns 3 anos atrás que bateu 800 mil visualizações, que era sobre crianças soltas nas áreas comuns. E aí ela queria fazer um vídeo, ela viu fazendo vídeo, pai, eu quero fazer junto. Até hoje ela pede pra fazer vídeos, eu dou uma segurada, evito um pouco. E bateu 800 mil visualizações, que foi o primeiro assim mais... Mas já estava fazendo conteúdo há mais de um ano, um vídeo por dia, todos os dias. E demorou mais de um ano para um primeiro vídeo, assim, dar uma estourada. Aí tinha outros que eram memes. Tem muito perfil de condomínio que fica postando um memezinho, que nem aparece o rosto da pessoa, às vezes é uma outra coisa. E aí a pessoa vai pro teu perfil, mas não vai pra TV. Vai por causa do meme. Ela tá lá pra ver meme. E então uma hora eu comecei a fazer isso, depois parei, fiz muito pouco e foquei em colocar o meu rosto. É ruim. É um vídeo ruim, mas você responde a pergunta de 100 pessoas, tá excelente. Já resolveu o problema. E aí eu brincando, o perfil começou a crescer, as pessoas começaram a mandar pergunta no direct. Viu?
Ó, tô com tal dúvida aqui, viu? Mas não me sacaneia, não. Não me esculacha. Eu tô desesperado, socorro, me ajuda. E eu, caramba. Pra você ver o quanto que o mercado é carente. Daí eu tive que deixar de ser um pouco sarcástico pra começar. Daí eu respondi a todo mundo no direct. Todo mundo. Falei, não, então é vídeo. E aí eu tive que mudar um pouco a entonação do perfil pra começar a responder de fato que as pessoas começaram a pedir socorro, que eu não sei o que fazer, eu tô precisando de ajuda. Muito síndico no início e hoje muito condômino. Muito condômino, entra em contato, socorro, não me esculacha, eu não sou o Alecrim. Uhum. E daí eu tive que mudar um pouco o jeito do perfil, porque as pessoas começaram a pedir ajuda e eu não sei até que ponto, quantas pessoas estão dispostas a ajudar no mercado condominial dessa forma. E aí eu tive que dar uma segurada no ímpeto, digamos assim. Se for olhar, meus conteúdos mais recentes são mais... eu percebo que você vem você teve essa sacada de trazer um vídeo informativo, mas com uma pegada de bom humor, né? Eu gosto muito daqueles quadros que você tira a foto e fala, multa ou deixa passar? Aquilo lá pra mim é sensacional. Sim. E as pessoas se identificam, né? O chinelo ali na área comum, isso é coisa que a gente recebe todo dia, né? De reclamação. Sim. E assim, sensacional mesmo. E aí eu queria te perguntar qual que é o personagem que você, né, enquanto síndico revoltado, que você sempre fala, aquele alecrim dourado, que tem em todo condomínio? Ah, o alecrim, né? O alecrim. Explica para o pessoal aí. Quem é o alecrim? Quem é o alecrim? O alecrim dourado, gente, é aquele que acha que a regra serve para todo mundo, mas quando é com ele tem que ter uma exceção. Quebra esse galho pra mim, é só essa vez, eu pago o condomínio em dia, eu pago o teu salário, mas quando é o vizinho dele fazendo barulho, ele exige uma providência, que tem que ser rápido do jeito dele, sem um processo, sem digamos, um rito que tenha que ser seguido no condomínio de questão de reclamação, de formalização, de comprovação, e o síndico tem que fazer aquilo que ele quer do jeito que ele quer. Às vezes esse alecrim, ele é morador, às vezes ele é inquilino, ele pode ser condômino, ele pode ser do conselho, e aí ele quer ser síndico com o CPF alheio, eu te coloquei aqui e eu te tiro. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai rescindir com essa administradora, e ele não tem a mínima noção do que faz a administradora, ou ele não tem a mínima noção do que faz a portaria, ele quer que tire todo mundo. E às vezes esse alecrim vira síndico. E aí a gente tem que lidar com ele. E aí as pessoas vêm, meu síndico é péssimo. E eu pergunto, por que vocês votaram nele? Por que vocês elegeram? Ele é reflexo do teu condomínio. Cada condomínio tem um síndico que merece e elege. Ah, mas... ele vem com procurações. Vá com mais. Uhum. Se ele consegue, você também consegue juntar procurações, você consegue se revoltar e você consegue fazer o que for necessário. Agora, ficar reclamando no meu perfil do Instagram não vai resolver. Não vai resolver o teu condomínio. Com certeza. A gente tem uma semelhança muito grande da política, né? Do condomínio, né? Eu vejo muito isso, é muito igual. A gente vota mal, a gente escolhe mal e depois só reclama. Condomínio é a política reduzida no nosso ambiente, né? As pessoas não vão na assembleia, elas votam mal e depois vai pro grupão do WhatsApp reclamar de tudo, sem ter conhecimento de nada. Não abre uma prestação de contas, né? Não faz um questionamento direto e honesto para o síndico ou para a administradora, mas vai lá no grupão levantar bandeira. E esse que mais fala no grupão, ele quase nunca vai na assembleia. Como é que você lida com esse tipo de situação de condômino? Eu ignoro. Na maioria das vezes eu lido com alguns casos ainda, na realidade, assim, incríveis de conselho de moradores, assim, que, sabe... A regra vale totalmente para eles, mas quando é alguém fazendo... Vou pegar um caso prático agora. Tem um grupo de conselho que toda assembleia queria que o síndico fizesse eles faziam um resumo pós-assembleia. De acordo com a lei 4.591, não fala que tem que mandar ata em 8 dias, tem que demandar as deliberações. E eles mandavam. E numa última assembleia o síndico resolveu fazer e fez. Só que ele fez se assemelhando à política. E política tem controle de narrativa. E o que manda em condomínio é narrativa. Se o síndico não controla a narrativa, alguém vai controlar. Alguém controla a narrativa e alguém manda nesse condomínio. E aí você tem que identificar quem manda nesse condomínio. E esse síndico fez. Pronto. Notificado. Por que ele fez isso?
por algo que o mesmo conselho anteriormente exigia que fosse feito ou fazia e comunicava no grupo dos condôminos. Só que eles queriam fazer. E quando o síndico fez, não, por que você fez isso? E aí, pegaram a própria advogada do condomínio para notificar o síndico. Uau, aí, doutora. Olha que curioso. Olha que curioso. A própria advogada do condomínio notificou o síndico junto com o conselho. E o síndico faz o quê? Ele vai se amparar aonde para poder responder? A administradora, você tem que me ajudar? Eu não posso. Você tem assessoria jurídica. Pois é, mas... A assessoria jurídica Tá contra me mim. notificou. É um caso hipotético, tá, gente? Isso não aconteceu. É. Isso não existe desta forma. Então é só uma brincadeira. É como eu tô inventando um caso aqui. Sei. É Sei. verdade. Coitada dessa advogada. Ela deve ter ficado Condomínio assemelha muito com novela, né? No caso, as mexicanas, né? É assim, o condomínio, ele é uma guerra para ver quem controla a narrativa do condomínio. É isso. Não é para ser síndico, não é para ser conselheiro, é para quem controla a narrativa. Quem dita o ritmo, o rumo, e às vezes ele é inadimplente, às vezes ele é inquilino, às vezes ele é o síndico, ele é o conselheiro, alguém controla a narrativa no condomínio. E é por isso que condomínio se assemelha à política, porque vence em eleição quem entrega a melhor percepção, quem entrega a melhor narrativa. Eu vou votar no fulano porque você vai votar na Iris, porque... Não, por que você vai votar na Iris? Porque ela é melhor? Não, porque eu não quero que a doutora Luciana ganhe. Ah, mas por que você vai votar na doutora Luciana? Você gosta dela? Não, não gosto. Só não quero que a Iris ganhe. É o contrário. É isso. E é o reflexo da nossa política do país. E tinha um terceiro lá. Podia ser o síndico, não, mas esse aí não polarizou. Então... E quantas vezes a gente vê bons gestores, né, bons síndicos que controlam bem o financeiro do condomínio, controlam bem as manutenções do condomínio, mas nesse mundo de hoje, né, a gente está contando aqui um pouquinho da tua história no Instagram, o síndico, eu vejo assim, ele pode ser o melhor gestor, se ele não conseguir comunicar isso, ele não controla a narrativa, se ele não controla a narrativa, ninguém vê o trabalho que está sendo feito. E eu já vi muita gente boa desistir, você olha e fala, putz, esse condomínio tá perdendo uma excelente pessoa, um excelente gestor, porque às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa é retraída, ela não gosta de fazer um vídeo, ela não sabe comunicar, e aí os moradores, né, que não fazem o seu papel de entender o que é o gestor do condomínio, vão pelo controle da narrativa, e já vi eleger muita gente boa de gogó, mas na hora de administrar foi um desastre. É a regra do jogo. Quando você fala em qual animal que bota ovo, quem vocês imaginam? É a galinha, né, de Galinha, cara, né? de cara, é fácil. Vocês sabiam que a pata bota um ovo maior e muito mais nutritivo? Por que ninguém lembra da pata? Porque ela é mais quietinha, né? Porque a galinha cacareja. Ela bota um ovo pequeno e sai cacarejando. Não interessa o quanto de coisa que você faça na tua gestão. Interessa aquilo que você comunica e o quanto você comunica. Por quê? Porque as pessoas trabalham com as percepções. Você pode fazer uma excelente gestão. Se você não comunicou insistentemente aquilo que você fez, você não causou uma percepção positiva nas pessoas. É por isso que a administradora é tão fácil de trocar. Porque a administradora não pode comunicar. Quem comunica é o síndico. Então troca a administradora, ela não faz nada, tem o orçamento A e tem o orçamento B, só que esse aqui é mais barato. Se eu não sei o que ela faz, se ela não comunica, e ela nem pode comunicar, não pode passar por cima do síndico para muita coisa, então é commodity. Se é commodity, posso trocar por qualquer uma. Recentemente nós perdemos um condomínio que o nosso orçamento era R$ 1.900, tinha uma outra empresa com um orçamento de R$ 1.500 e quem ganhou foi uma empresa de R$ 700. Cara, isso me revolta. Sabe por que isso me revolta? Porque assim... Vai pro mais barato. Como que você investe, muitas vezes, é o principal patrimônio da pessoa. Muitas vezes ela investiu muitos R$ 1.000 ali, né? E aí ela escolhe a administradora mais barata para cuidar do maior patrimônio que ela tem. E aí, por que isso às vezes me revolta? A administradora não pode ser commodity. Se a gente não tem um mercado de síndico, a gente tem hoje no mercado síndicos profissionais, mas ainda não é uma profissão regulamentada, né? Então, se a administradora enxergando isso, ela construiu uma estrutura, ela construiu uma base, igual no caso da Máxima, por exemplo, fazendo o jabá aqui,
onde ela consegue dar suporte para o síndico, independente do conhecimento que ele tenha, se for muito, médio ou baixo, em termos de gestor, né? A gente tem no setor financeiro não só a emissão e o pagamento de conta, né? Mas a gente tem o departamento de gestão financeira com um economista dentro da empresa, para acompanhar fluxo de caixa, para sentar com o síndico e explicar para o síndico o que ele tem que observar, como que ele olha as contas do condomínio, como ele separa aquele saldo disponível do que é indisponível. Então a gente investe muito nisso, porque a gente sabe, principalmente aqui no sul de Minas, que é um mercado muito... a gente está tirando leite de pedra aqui, literalmente, sabe? É muito novo aqui. Então a gente faz um esforço muito grande para dar condições para esse síndico, né, ter essa base técnica, vamos dizer assim, para poder administrar. Então, a gente tem economista, a gente tem contador, a gente tem advogado, a gente tem administradores, a gente tem realmente uma base de suporte técnico para esse síndico. E eu acho que isso faz com que a gente retenha muitos síndicos, porque depois eles entendem isso. Mas como fazer o condômino enxergar o valor de uma administradora para outra? Ele não vê só o preço. Como é que você acha que a gente quebra essa regra do mercado? Sendo bem sincero? Não quebra? Que esse condomínio se lasque. Sendo bem sincero, que esse condomínio se lasque, porque a partir do momento que ele leva um golpe, a partir do momento que ele tem problema, porque a conta não fecha, eu vou ter que ganhar de outra forma. E aí entra o síndico garçom, entra a administradora garçom, que é aquele que tem 10% de qualquer serviço que ele tem. E existe no mercado. Então, eu tenho que fechar a conta de outra forma, porque a operação não se sustenta. E quem tenta fazer dessa forma, atenda, porque às vezes é importante. É a minha mãe, hora. É a minha mãe, então, gente. A mãe tem que vamos eu cortar vou avisar aqui a mãe, atender. não posso atender. Nesse horário aqui, deixa que eu atenda. Falar, nós estamos ao vivo aqui. Mas, por favor, continue essa resposta quando eu respondo. Tá bom, responda a mãe, tá tranquilo. Ai. Então, quando a gente vê hoje, quando que um condomínio sabe escolher? Quando ele levou um golpe. Quando ele teve um problema, Sim. quando ele teve um desvio, daí ele fala assim, não, eu não quero mais barato. Eu quero sentir confiança. E aí muda. Porque quando você fala assim, vamos pegar um condomínio simples e que as pessoas pagam uma taxa de condomínio barata, R$300, mas são mais de 400 unidades. Condomínio Minha Casa Minha Vida. Então as pessoas estão pensando em quanto que elas vão pagar no seu próprio bolso. Tudo bem. E aí na eleição tem síndico, tem administradora, e aí você paga R$3.000 pro porteiro, e tá tudo bem, justo, tá? E aí você vai ver que aquele condomínio tem R$100.000 de arrecadação um mês. Ou seja, isso se for pouco, tá? Pode ser muito mais. Esse condomínio vai ter mais de 1 milhão de arrecadação um ano. E aí quando você fala assim pro condômino que você é sócio dessa empresa, condomínio é domínio comum, o síndico é um CEO e você é um sócio interessado, você tem uma cota à parte daquilo, quem você escolhe para ser o CEO desse negócio que administra mais de 1 milhão um ano? Qual que vai ser o perfil do profissional? Quanto ele vale? Não, eu vou no mais barato que vai economizar 10 centavos na minha taxa de condomínio. E aí depois vem a Desculpa, tragédia. mas é uma decisão muito burra. É muito ignorância. É por isso que o mercado condominial está em 2018. É por isso que tem tanto golpe aí, tem tanta coisa acontecendo e ainda vai ter para que o mercado possa amadurecer e entender. E é por isso que nós estamos no melhor momento desse mercado. Porque tem muita gente achando que não dá nada, que dá pra... É só fazer assim, o mercado sempre foi assim. Não vai mudar. O mercado vai mudar. E nós vamos educar esse mercado. Nem que seja na força do ódio, nem que seja no deboche, nem que seja no sarcasmo. Essas pessoas vão entender que, puxa vida, eu sou o Alecrim. Eu não sabia. Eu já tive um monte de direct falando isso. Eu já tive um monte de direct falando assim, William, eu me cobrava muito. Te seguindo, eu aprendi que eu posso dizer não. Que eu posso, às vezes, ignorar a pessoa e não ficar sofrendo por isso. Então, aos poucos, a gente vai fazendo. E quem está fazendo vai estar à frente no movimento. Nós temos um mercado condominial que não tem... Por exemplo, todo mercado tem uma autoridade destacada. Quem é a autoridade do mercado condominial destacada? Tem vários, né? Tem um aqui, outro ali, mas um destaque de fato. Então, é um mercado que está ainda em crescimento. Ele é cru, de modo geral. Sim. De modo geral, ele é um mercado cru, ele é um mercado novo. Então, tem muita oportunidade para nossa geração se desenvolver. Porque a que está um pouco mais à frente
abriu o mato, digamos assim. Nós estamos na trilha. Já. E essas pessoas enfrentaram muito mais desafios. Mas nós também enfrentamos, porque nós pegamos a parte da tecnologia, a parte da valentia atrás da tela do celular após a pandemia, o imediatismo. Se você não me responder agora, você tá fora porque você não me responde. O síndico não me responde, a administradora não me responde. Eu tive que colocar a plataforma Mini-Channel, porque a pessoa falava assim, teu colaborador não me responde, por isso que eu tô mandando mensagem para você. Eu entrava na plataforma e ia ver, fazia 5 minutos que a pessoa tinha mandado mensagem. Ah, por favor. Eu rei na barriga, alecrim dourado. Só pode ser brincadeira comigo que você tá fazendo isso. Fulano, responda por gentileza lá. E foi aí que eu deixei de centralizar na minha operação. De fazer tudo na minha operação, fazer todas as assembleias na minha operação, fazer todos os atendimentos e entender que algumas pessoas devem ser tratadas com a desimportância que elas merecem. Porque são pessoas que elas não vão ter a atenção da família, não têm atenção no trabalho, são pessoas tragáveis que ninguém suporta. E elas veem no condomínio uma chance de serem ouvidas, de presidir uma assembleia, de ter um momento de atenção. E aí eles descontam no síndico e na administradora que é obrigado a ouvi-los. Porque é mais barato que pagar um psicólogo. E fazem barulho, né? William, de certa forma, você consegue enxergar um resultado positivo no seu trabalho? Eu digo assim, algum alecrim, você disse que várias pessoas já te mandaram direct falando que mudaram a forma de... Mas eu quero dizer assim, algum morador que era aquele chato mesmo, já te mandou mensagem falando, olha, de fato eu estava errado, eu pensava assim, agora eu entendo como que funciona, eu consigo enxergar de outra forma. Isso já aconteceu? Não nesse sentido. Acontece que a pessoa que está incomodando, tá enchendo o saco demais no condomínio, ela está cobrando demais no condomínio, ela quer alguma coisa. Todo mundo quer alguma coisa. Você não deixa de viver. Eu tenho pessoas que deixam de viver para ficar olhando o livro de prestação de contas pro plano pelo ovo, para ficar notificando extrajudicialmente o síndico. As pessoas deixam de viver. É porque essa pessoa é um bom morador? É porque ele é um bom conselheiro? Não. Essa pessoa quer alguma coisa. E essa pessoa vem, William, agora eu tive coragem, me candidatei e fui eleito. Falei, agora faça o trabalho. Agora faça tudo aquilo que você criticou, que não dava para fazer, faça melhor porque é a tua oportunidade. Parabéns porque você teve coragem. Porque a pessoa que está cobrando demais, ela sempre quer alguma coisa. E a administradora consegue ver isso como ninguém. Porque a administradora está um pouco isolada, então ela consegue ver o síndico, ela consegue ver o conselheiro, ela sabe quando aquele conselheiro começa a bater, ele sabe que o conselheiro começa a bater faltando 4 meses para a eleição. Porque ele não falou nada. Durante mais de 1 ano e meio de mandato, ele não falou nada. 4 meses faltando a eleição, ele começa a bater. A administradora sabe que aquele conselheiro vai se candidatar a síndico. Sabe que vai acontecer, porque todo mundo que começa a procurar pelo em ovo quer alguma coisa. A pessoa não deixa de assistir essa novela, de ficar no Instagram para ficar olhando coisa de condomínio, porque é um bom cidadão. Exatamente. E aí você fica pensando assim, não é possível, essa pessoa não tem problema para resolver, porque ela insiste nisso aqui sem o menor sentido. Tem casos absurdos. Só quem é administrador de condomínio vai ver assim, o jurídico do condomínio também pega cada situação que você observa e fala assim, não é possível que essas pessoas estão discutindo por isso. Isso virou uma demanda, isso virou um... E aí vem um processo novo pra gente cuidar, pra gente ter que montar alguma outra coisa pra poder atender aquilo. Nossa, esse condomínio precisa disso. E a gente, né, agora eu falando jurídico, a gente tenta interferir até preventivamente para aquilo ali não virar um processo, né? Então, às vezes a gente interfere ali na gestão do síndico, na comunicação, para ver se a gente consegue reverter, porque a gente sabe que aquilo ali vai virar um processo. E mesmo a gente conseguindo reverter, às vezes mesmo assim vira o processo. A gente teve um caso essa semana. Olha a rescisão de contrato, hein? Não, mas eu vou contar o milagre, mas não vou falar o santo, né? Mas assim, a gente teve um caso essa semana de uma pessoa que foi multada, né? E, enfim, ela tem algumas limitações físicas. Não vou falar qual, porque senão vai ficar muito claro, né? E aí foi multada na gestão do síndico anterior, trocou a gestão, o síndico atual recebeu a intimação do processo, e o síndico falou, não, eu acho que, de certa forma aqui, ela pode ter razão. Então, ele entrou, essa pessoa procurou a Defensoria Pública,
O síndico entrou em contato com a Defensoria Pública e falou, vamos fazer um acordo, eu aceito pagar tudo que ela está pedindo. Tudo. Não era muita coisa, né? Mas tudo. E aí ele falou, ok, preciso conversar com a minha cliente. Chamou a cliente e a cliente disse, não, eu não aceito, eu quero continuar o processo. Qual o sentido disso, doutora Luciana? Conta pra mim. Não tem o menor sentido. Porque se ela tá com ação na justiça, certo? Ela tá fazendo um pedido e o síndico concorda com o pedido e fala, vamos fazer um acordo para não levar essa ação. A gente não sabe quantos anos dura isso na justiça. E a pessoa simplesmente falou, não, eu não aceito, eu quero continuar o processo. Pelo prazer, eu acho. Então, não dá para entender. Muitas pessoas em condomínio, elas não querem resolver o problema. Elas querem brigar, elas querem expor, vou botar no grupo do condomínio. Ela não quer resolver o problema. Ela quer mostrar que ela tem razão. Ela quer mostrar que tem razão. Isso. E ela quer atenção naquele momento. Ela quer o holofote virado para ela naquele momento, sem ela precisar ter a responsabilidade de ser síndica de um condomínio e ter que responder por isso. Verdade. Eu acho que eu tô pesado, eu vou parar com isso. Não, a gente não quer falar mal de condômino aqui, não se trata disso, né? Ou se trata? Não se trata. Existe. Vai dizer a que não gente existe. Tá falando da realidade que a gente vive, né? No condomínio. Existem muitos bons também. Isso que eu ia falar. Hoje, a Máxima, ela trabalha com condomínios geralmente, uma boa parte da nossa carteira é condomínio de médio grande porte, 300, 400, 500 apartamentos. Então, muitos condomínios moram 1.000, 2.000 pessoas, né? Eu não tenho essa estatística, assim, é da minha cabeça. Eu tirei da minha cabeça. Do sovaco. Então. Mas o que a gente percebe, e eu acho que talvez você tenha a mesma percepção, 90% dos condôminos, eles são tranquilos. Exato. Eles entram dentro da sua casa, saem para trabalhar e voltam. Mas a gente tem aquela meia dúzia, aqueles 10%. Mas aquele 1%, como diria a música. A meia dúzia é clássica. Eles fazem um barulho e às vezes acabam incomodando os demais, que eu já cansei de ver gente falando assim, eu saí do grupo do condomínio, eu não aguentei aquela baixaria, eu não aguentei ficar lá ouvindo aquelas coisas. A pessoa só quer, a grande maioria são de pessoas muito boas, né? Mas tem os alecrim dourados. Que querem controlar a narrativa. Eu tive um caso uma vez em um condomínio que, quando o síndico convoca a assembleia presencial, as pessoas querem que ele faça a virtual. E quando ele convoca a virtual... É verdade. Eu quero que faça a presencial. E aí, um condomínio, o síndico convocou uma assembleia virtual e convocou uma assembleia presencial. Porque ele já tinha feito esse movimento contrário e o povo, lenha, grupo. O grupo do WhatsApp como diz Rinaldo Dantas, é uma ferramenta do capeta. E aí, lenha e briga o síndico, William do céu. E o povo ligando na administradora que tem que cancelar a assembleia porque eles querem de outra forma, eles querem virtual, porque não sei o quê, não sei o quê. E o síndico veio e falou, e agora? Eu falei, cara, acho que vamos, né? Se tá todo mundo, eu falei, como é que tá o grupo? Ele falou, cara, tá feio, cara. Tá todo mundo falando. Beleza. Daí, antes de eu mudar o edital, que dava o tempo de mudar, ele falou, mas quer saber, cara? Você tem como fazer uma enquete aí pelo teu sistema? Eu falei, tem. Falei, então faz uma enquete se as pessoas preferem assembleia virtual ou presencial. Só pra gente ver. A assembleia do dia tal, se prefere tal ou tal. E a gente fez. 85% preferiu que o edital fosse mantido como estava. Presencial. E daí quando acabou, dele, cara, não é possível. Vamos analisar o grupo aqui. E pegamos o grupo. Fulano. Aqui votou, aqui votou, aqui votou, aqui votou. Resumindo, 5 ou 6 pessoas, a meia dúzia, ficavam falando entre si no grupo para dar aquela impressão de todo mundo, e era 90 mensagens, 100 mensagens entre eles. Os demais quietos, não se posicionaram. Quando teve a enquete, os demais votaram. E aí esse síndico foi com uma narrativa para a assembleia que, olha, primeiro, tô saindo do grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp não representa a maioria. O que representa a maioria é uma assembleia. E eu vou seguir assim. Acabou. Mesmo assim, torceram o beicinho, ficaram... Acabou. E era 5, 6 fazendo fervo para nada. Porque não fazia diferença, era só para incomodar. Ah, mas não fale assim do condômino.
daquele que quer atrapalhar a gestão apenas por o seu próprio umbiguinho, sim, eu vou falar, eu vou bater de frente porque hoje o mercado é muito bonzinho. Você tem que ter inteligência emocional. Eu não tenho que ter inteligência emocional com gente imbecil. Eu não preciso. Eu posso ser babaca com quem é babaca. E eu não tô nem aí. Mas a pessoa ficou brava com você. Beleza, vamos ver a opinião dos outros 80%? Se os outros 80% pensarem da mesma maneira, beleza. Do contrário, quem é imbecil, os desiguais devem ser tratados como desiguais. Ponto final. Tem choro. Porque senão a gente fica nessa política, a gente se desgasta. A gente entra em burnout. A gente fica, meu Deus do céu, eu não consigo agradar. Não vai agradar todo mundo. Você não vai, você tem que agradar a maioria. Todo mundo não vai, desista. Eu sempre oriento os síndicos que eu trabalho a saírem desses grupos de WhatsApp, porque principalmente os que começaram agora, né? Os que acabaram de ser eleitos. Eles têm aquela necessidade de responder todo mundo. E fica se cobrando demais. Aí começa a ligar. Doutora, estão falando isso, o que eu respondo? Doutora, estão falando mal de mim. Você não responde nada, você sai do grupo. Porque se for uma coisa importante, a pessoa vai te chamar no particular e vai conversar com você. Você sai do grupo e evita, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Exato. E é isso. Tem que sair esse negócio de ficar participando de grupo de WhatsApp, que é o que você falou. É meia dúzia ali que tá movimentando, mas a maioria não é aquilo que quer, né? E às vezes a pessoa, ela sabe que você tá no horário de descanso, geralmente é à noite, geralmente é final de semana, e ela não quer resolver o problema. Ela quer que você se afete por aquilo e venha na contrapartida. Quando você vem na contrapartida, ela consegui o que eu queria. Abalei. Fiz a pessoa largar o que estava fazendo no seu descanso com a sua família para vir responder aqui. Essa pessoa não quer resolução de problema. Ela quer só causar mesmo. E veja, isso é tão básico, e quando eu fiz um vídeo ontem sobre isso. Alguns síndicos, eu tenho 3 condomínios e eu não tenho nada a esconder. Então não tem por que não estar no grupo, para mim tudo bem. Eu falei, espera você ter mais alguns anos de administração de condomínios, entendendo que síndico é gestor e não é saque de atendimento 24 horas, até porque se você faz gestão, você tem que olhar o todo, e aí você vai talvez mudar de opinião, talvez não. Se você consegue, como um robô, ficar respondendo 24 horas todo mundo no grupo do WhatsApp de maneira satisfatória, ótimo, parabéns para você é uma pessoa fora da curva, e em vez de 3, deveria ter 1000 condomínios pela sua capacidade. Mas, curiosamente, você tem só 3. Então, talvez seja uma limitação que você não consiga vencer. E fique só nisso. Qual o tamanho desses 3, né? Tem que avaliar isso também, né? Gente, eu recebi um vídeo essa semana, uma síndica me mandou, que uma moradora foi tirar satisfação com ela, porque a síndica chamou a polícia, porque o apartamento dela tá fazendo muita algazarra. E aí a moradora encontrou com ela no corredor e foi tirar satisfação com ela. E a moradora colocava o dedo assim, ó, na cara dela e falava assim, eu pago o seu salário. Você famosa tem frase. Eu adoro essa frase. Você tem que fazer o que eu estou te pedindo. É um absurdo tão grande isso, né, gente? Como que a gente muda o pensamento dessas pessoas? Tem uma fórmula? Olha, eu não vejo assim uma forma educada de você responder isso. Que não seja no mínimo irônica, porque não há. Essa pessoa não tem uma resposta educada que vá satisfazê-la ou que vá fazê-la entender. Ela não quer entender. Ela não vai entender de forma nenhuma. Então você pode responder tranquilamente no sentido de, se o meu salário fosse pago pela tua capacidade de me pagar, eu estaria morrendo de fome. Você paga uma cota à parte. Tá aqui teus R$5. Te devolvo. Não me incomode mais. Não me dirija a palavra. O síndico não pode falar assim. Quem fala isso é porque não é síndico, é porque nunca foi, é porque não sabe o mínimo do que um síndico passa, do que uma administradora de condomínio passa, que um jurídico de condomínio passa, que um porteiro passa na ponta, que uma zeladora, uma SG tá passando, limpando os corredores e ouvindo besteira de muita gente mal educada, de muita gente sem noção, e é por isso que a NR1 tá aí. É por isso que a NR1 tá aí. E tem que sentar o dedo mesmo. Tem que sentar-lhe a multa, porque tem gente que merece, porque nem assim vai aprender, mas pelo menos vai pagar de alguma forma por isso. Deixa eu meus R$5 de volta aqui. Fica à vontade. Nessa pegada, né, esse humor ácido que você traz, né,
o que a gente vê, e não é à toa que você virou um expoente aí no Instagram, enfim. Eu sinto, assim, que isso leva conforto para muita gente que gostaria de dizer umas verdades, né? E, de certa forma, eu também acho que o humor, ele acaba ajudando a conscientizar, mesmo sendo um humor ácido. Educa, não é isso, né? Essa pegada. Educa. O humor educa porque, às vezes, é um jeito de falar... Às vezes eu falo de um jeito mais agressivo, tem gente que eu falo de um jeito mais sarcástico, tem gente que eu falo de um jeito mais humorado, mas é uma forma de educar. Porque se você for ver a forma de comunicação, se você for ver expoentes da comunicação do Brasil, você não pode falar assim, você tem que falar de uma maneira mais formal para ser reconhecido. Beleza. Me diga quem que você... Quando a gente fala de Cenoura Bravanel, que virou Silvio Santos, para falar com a dona de casa, ele falava uma linguagem simples. Ele falava com comparações. Quando você pega, agora eu vou pegar pesado, quando você pega um Mazzaropi, que fez o filme O Corintiano, ele falava a linguagem popular, e ele falava que o sucesso dele era falar a língua do povo dele. Uhum. E vou além, sem ideologias, mas falando política. Nós temos um presidente que está no seu terceiro mandato, e ele se destacou muito por falar por metáforas de uma forma que o povo entendia. Então, se esse cara fala de um jeito que eu entendo, é a narrativa. Se é o melhor gestor ou não, eu não sei, mas eu me identifico com ele. Ele fala de um jeito que é o mesmo que o meu. Então, eu aprendi aquilo da forma que ele fez. Exemplo de picanha, de churrasco, de cerveja. Não estou dizendo se está certo ou está errado. Eu estou dizendo de uma forma de comunicação que conecta, que faz com que as pessoas entendam. Se vir, e todas as nossas eleições, a presidência da República não foi o político, o melhor gestor e o político mais preparado que venceu. Nunca foi. Foi sempre o que tinha a melhor narrativa, o que conectava melhor com determinado público. É narrativa. Então, mesmo a gente entendendo que síndico faz gestão, que a administradora faz gestão, se não souber falar uma linguagem que as pessoas consigam entender, e às vezes isso é humor, às vezes isso é uma brincadeira. Eu fazia muito em assembleia, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui, viu? Mas se for assim... agora entendi, porque às vezes vinham... Por exemplo, vamos pegar o jurídico de condomínio. O quanto que mudou a forma de se comunicar, porque não cabe mais... O advogado engravatado falando de uma forma data vênia, porque não sei o quê, não cabe. Se você não falar numa linguagem simples, as pessoas não entendem e vão continuar cometendo o mesmo erro. Então eu tenho que moldar a forma que eu me comunico, a forma que eu falo com as pessoas. E isso é uma forma de educar. Eu tive essa sacada apresentando a Assembleia de prestação de contas. Eu percebia que, enquanto eu estava lá explicando o que era as despesas ordinárias, o que era o fundo reserva, o porquê das provisões, e mais a chamada de capital, e ficava todo mundo assim, olhando, sabe? Viajando, aquela planilha extensa, aquela coisa, aí eu comecei a perceber que eu não estava realmente conseguindo, porque você olha para os números de forma técnica, você sabe que você precisa de um aumento ali, senão a conta não vai fechar. Você vê que no final do período a conta, o caixa vai sangrar e vai acumular mais reajuste para o ano seguinte. É básico, né? E eu comecei a fazer um comparativo entre o orçamento doméstico das famílias com o orçamento do condomínio. Eu tive uma experiência semana passada de uma assembleia que geralmente é um condomínio, a gente sabe aqueles que são mais difíceis de fazer, aqueles que são mais fáceis, né? A gente sabe até quem são as pessoas que vão ficar ali na assembleia cutucando e etc. E foi muito bacana, porque eu usei essa abordagem, exatamente isso, nessa linguagem simples, falando, olha, vamos imaginar que você, na sua casa, tem um orçamento de R$5.000. Aí, nisso, você paga água, paga luz, supermercado, farmácia, padaria, taraná, taraná. Mas você tem também uma poupancinha de emergência ali. Né? Usando esse exemplo, a história se alongou, mas pegando esse trecho, você tem uma poupancinha de emergência ali. Então, no condomínio, essa poupancinha de emergência é o fundo reserva. Se você, de repente, ganha 5.000, gasta 4, e teu filho entra na faculdade, e você começa a gastar 5.200 por mês, e todo mês você tira R$200 do fundo da sua poupança,
que vai acontecer? Aí, sabe quando você vê que as pessoas... vai acabar minha poupança. Eu falei, então, nós estamos aqui usando a poupança do condomínio. O condomínio está fechando todo mês, retirando um pouquinho do seu fundo reserva. Então, a gente precisa aumentar essa taxa. E assim eu fui contando a história, não vou alongar aqui. Mas aí eu percebi essa pegada, assim, para outras vertentes também. Mas eu falei, cara, a gente tem mesmo que trazer essas pessoas para a realidade delas, para contar dentro da história delas. Porque eu ficar falando de previsão orçamentária, fluxo de caixa, a gente tem que falar isso para o síndico tem que entender isso. Né? O síndico tem que entender os termos, ele tem que saber analisar um fluxo de caixa. E sabe muito pouco. E sabe muito pouco, né? Mas ele precisa tentar buscar esse conhecimento, mas para o condômino, a gente tem que explicar para ele da forma mais simples o porquê a conta não está fechando, né? O porquê você precisa daquele reajuste. Aí você tem que explicar, olha, sabe o seu porteiro? Então, todo mês de janeiro o salário dele aumenta. Sabia que esse mês a Copasa já reajustou a água? Que a CEMIG já reajustou a energia? E aí você tem que simplificar isso, né, William? A gente tem que trazer essa comunicação da forma mais clara e transparente possível. Bom, nós estamos chegando aqui no final do primeiro bloco do nosso episódio. Para fechar, eu queria te fazer uma pergunta dentro disso que eu estou falando de comunicação, né? O problema normalmente é o cachorro ou é a comunicação? É o cachorro. O cachorro, porque a gente coloca a placa pro cachorro juntar o cocô, ele não lê, gente. O cachorro não lê. Você fala, ó, silêncio até a partir das 22 horas é silêncio. O cachorro não lê a placa e late depois das 22. Eu já tentei dar relógio pro cachorro. Ele não entendeu. Não entendeu. Então, para mim, o problema é o cachorro. É o cachorro. Pessoal, estamos encerrando aqui o primeiro bloco com essa figuraça aqui do William, o síndico revoltado. E fica com a gente aí que a gente volta já. Até mais.